Aqui. Agora vamos lá. Vamos a duas figuras fantásticas também da história do cristianismo, completamente fora de campo de visão. Lutero e Calvino. Então vamos lá. Acaba a Idade Média, ou a chamada Idade das Trevas, e vai começar o Renascimento, que teoricamente é entre 1400 e 1600. E o grande lance aqui, né? Nesse meio exatamente é o descobrimento do Brasil. É a hora que Cabral chega até aqui. O que caracteriza esse renascimento? O renascimento da literatura, das artes, da filosofia e do retorno da vida às cidades. Por quê? Até a Idade Média, o que nós tínhamos? Nós tínhamos os grandes proprietários de terra, os senhores feudais, né? Então, as cidades não existiam em grande proporção, não existia tanta população concentrada nos grandes centros urbanos. E isso começa a existir agora a partir do Renascimento. O que é o Renascimento? Movimento de renovação literária, artística e científica que se operou na Europa sob a influência da cultura antiga, então em voga. Já tínhamos passado por São Tomás de Aquino, por Santo Agostinho, nós já tínhamos tido toda a estruturação do pensamento humano com base nos filósofos gregos, para que o que aconteceu? Começou-se a desenvolver a razão. Saiu um pouco o foco de uma fé cega, que a hora que não concordasse era queimado na fogueira, e começou-se a ter uma fé mais raciocinada. Então, começou-se a ter, viu-se que ter o objeto no homem não é pecado, desde que você tenha a ética. E aquela ética dita por Tomás. Bom, foi facilitada pela descoberta da imprensa. Imagina a gente sem imprensa. Eu não me imagino sem o Google, imagina em tempos atrás sem imprensa. Né? Sem você ter um livro impresso que você poderia, olha, passa ali na esquina, compra na banca de jornal, tem um livro fantástico. Imagina o que era. O conhecimento não era aberto para todo mundo, só uma casta privilegiada tinha acesso, as mulheres não tinham acesso, as mulheres não sabiam ler e escrever, não sabiam fazer conta. A mulher só servia para procriação, para mais nada. Tá? Bom, e nessa época também nós vamos ter a invenção da gravura, que o que acontece? Como a imprensa, você teve a multiplicação dos livros, dos textos, com a gravura o que aconteceu? As grandes obras de arte puderam ser reproduzidas e nem todo mundo podia ir ao Louvre ver a Gioconda, né? Em compensação, você vê a Gioconda reproduzida em todos os livros. E às vezes a reprodução do livro é mais bacana do que você ver a criatura ao vivo e a cores. Por quê? Porque ela está isolada, o vidro do vidro do vidro, e o quadrinho é um trequinho assim. 3x4, é frustrante você ver a Gioconda, né? Eu também fui. Eu fiz isso 20 anos atrás, foi uma decepção. Mas, em compensação, a hora que você vê as esculturas de Michelangelo, nossa, de Leonardo da Vinci, os pelos vêm aqui em cima. Você olha, é o Davi, né? Que de tão perfeito que era, que ele deu uma pancada, ele mesmo com um martelo dá uma pancada no joelho do Davi. Por que não parla? De tão perfeita que era a obra. E é verdade, a história é verdadeira. E realmente o Davi não tem, a estátua do Davi não tem um pedaço do joelho. Não, era Moisés, não, era Davi. Bom, que seja, vai. Mas era uma estátua dele, não importa. Por que não fala? Né? Nem sei por que eu cheguei nisso. Por quê? Tá. Porque você tem, inventa-se depois a fotografia, né? E você tem a multiplicação dessas obras de arte. E hoje, com a internet, você visita o Louvre, talvez às vezes com uma precisão muito maior do que você fosse ao vivo e a cores. Por quê? Porque são dias. Né? Você não consegue ver o Louvre num dia só. E você consegue ver na tua língua um estudo muito melhor de todo o conhecimento que levou o artista àquela obra. Que eu acho que esse é o grande lance. Quando você ouve uma sinfonia de Beethoven, quando você ouve uma música de Mozart, você buscar o porquê que ele chegou naquela música, como ele chegou naquela música. O processo que ele teve que passar para chegar naquela peça. Mesma coisa aqui. E esse raciocínio vai começar no Renascimento. Bom, esse período marca o enfraquecimento do poder do Papa, e o poder temporal dele, o poder dele dentro da sociedade, o fim do feudalismo, o princípio do capitalismo,
a plasmação das nacionalidades, começam a se definir as áreas certas de cada nação. Representa, então, a transição entre a Idade Média e a Moderna. E é exatamente o Renascimento que vai inaugurar o início da Idade Moderna na história. Bom, nesse cenário, né, o artista renascentista teve 3 impactos: da tradição espiritual da Idade Média, do intelectualismo grego e do individualismo materialista romano. Foram 3 linhas de pensamento que caíram em cima de todos os grandes pensadores renascentistas para que eles criassem essa história, essa fase da história da humanidade chamada Renascimento. Bom, ingrediente mais precioso da concepção qual que foi? O humanismo. Volta-se o foco para o homem. O homem não é só aquele ser que peca, não é só o grande descendente de Adão responsável pelo pecado original. Ele tem virtudes e essas virtudes são trabalhadas. Estuda-se seu temperamento, sua sensibilidade, ou seja, é uma atitude que se situa numa perspectiva antropocêntrica, ou seja, o centro do universo não passa a ser o homem e não só mais Deus. Tá? O problema está errado o seu centro ser Deus? Tá, se você não tiver a razão desenvolvida. Tá, se você olhar aquilo como fanatismo. Você tem que reconhecer que existe Deus, você tem que ter um raciocínio que te leve ao respeito de um ser maior. E não ser colocado, não, você tem que acreditar porque eu estou mandando. Então esse é o grande lance do Renascimento, um dos grandes lances. A religião também vai mudar. Vai existir uma negação dos princípios vigentes ligados aos interesses materiais. Essas mudanças, o que aconteceu? Vão acontecer exatamente num processo que a gente vai chamar de reforma e que se opôs ao Renascimento. Por quê? A gente vai ver com o Renascimento o que aconteceu dentro da igreja. O que aconteceu dentro da Igreja Católica, né? Ela começou a mudar, mas ela assumiu medidas defensivas e não conseguiu corrigir as distorções que ela já trazia dentro de si. Como qualquer movimento humano, todos os movimentos humanos têm distorções. E o que aconteceu? No final do século XV, no início do XVI, na Alemanha, os grandes pensadores alemães viram a derrocada do poder feudal. Tá? E houve uma mudança muito grande sociopolítica e econômica. Se vocês forem pegar, é interessante, se você pegar a história da Alemanha, é um dos países que mais muda em dimensões geográficas, porque existiam muitas guerras, muitas disputas de reinados entre príncipes, reis, o caramba, e existe muita quebra de território. Então a Alemanha, tem umas horas que o Império Germânico é enorme, em outras horas o Império é pequenininho, tá? Então ela passa a ser um foco de grandes pensadores. Começa a surgir a estrutura capitalista. E essa estrutura capitalista vai dar origem aos futuros monopólios, que é um dos problemas que o capitalismo trouxe para a sociedade. Tá? O que acontecia? Os donos de dinheiro passam a dominar os donos das terras. Aí, daqui a pouco, vão surgir os banqueiros. Nada contra, pelo amor de Deus. Vamos lá. Os banqueiros, naquela época, começam a se meter em todos os negócios. As riquezas começam a se aglutinar em algumas mãos só. Ela não passa mais a ser distribuída. Tá? Então, começa a se criar as diferenças sociais, as grandes diferenças entre as classes sociais. O sistema político tinha sido apoiado nos cavaleiros, que eram aqueles que defendiam os territórios dos príncipes, que iam conquistando o território do lado para anexar. E junto com os vassalos rurais dos grandes, suportavam toda a estrutura do poder e mantinham funcionando o mecanismo social. Então, lembra que a gente falou, a sociedade estava mudando, as cidades estavam criando o corpo. O que aconteceu? Todo o sistema político era apoiado em cavaleiros e naqueles que trabalhavam para os senhores feudais. Mas essas pessoas começaram a sumir, porque elas começaram a morar na cidade. Então, enfraquecimento de todos os senhores feudais. Então eles perdiam, eles tinham que ter como ganhar dinheiro e como manter o seu poder dentro da sociedade. Com o tempo, pressionados pelo esvaziamento político e econômico, muitos
cavaleiros passaram também a assaltar. Por quê? Eles não tinham mais os senhores feudais para servir. Eles não tinham como mais ganhar dinheiro com os senhores, com aqueles que eram seus chefes, né? E começou a nascer os bandos de ladrões. Eles não tinham onde trabalhar. Então, eles não tinham onde trabalhar, começaram a roubar. Não tentaram evoluir e acompanhar a mudança da sociedade e arrumar um método ético de ganhar a vida, né? Faltou ética. Bom, como é que era na Alemanha naquela época, né? Você tinha os príncipes, que eram os donos da terra, com os seus castelos, rodeados pelo povo que morava com eles, e esses príncipes elegiam os imperadores, tá? Mas esses príncipes, a hora que eles elegiam, esses imperadores se tornavam totalmente dependentes desses príncipes que os tinham eleitos. Eles não podiam ir contra os príncipes, por senão eles caíam como imperador. Tá? E viva o poder. A igreja era o grande poder daquele tempo em toda a Europa. Tanto no campo religioso, como no político, social e econômico. Nenhum imperador era coroado se não tivesse a presença dos líderes da igreja, como é até hoje. Você não tem a coroação do rei ou da rainha da Inglaterra sem eu não vou saber dizer quem é, sem a autoridade maior da igreja anglicana fazendo a cerimônia. A gente não tinha mais aquela imagem da igreja deixada por Jesus como aquela que foi tocada pelos primeiros apóstolos e pelos primeiros mártires, né? Aí, aqui, o que a gente vai ter depois da igreja medieval? A gente vai ter uma igreja que tinha poder civil, tinha problemas dentro dela de estrutura, tá? Por isso que o historiador vai dizer que existia uma igreja transviada e que tinha domínio em todos os poderes. O poder religioso era muito forte naquela época. Então, desde as classes mais inferiores até as classes mais altas, os religiosos tinham poder, né? Daniel Hobbes, no 4º volume da sua vasta História da Igreja do Cristo, ele vai... Oi? Que ano nós estamos entre 1400 e 1600, Renascimento. Eu já passei por Francisco de Assis, eu sei disso. Por isso que depois tem uma aula de Francisco de Assis. Não é, meu anjo, porque se eu colocasse Francisco de Assis antes, eu pensei nisso quando a gente fez. Se colocasse Francisco de Assis antes, eu não ia conseguir falar da patrística e da escolástica. Então, todo o movimento que ele faz perde o sentido. Em algumas coisas perde o sentido. Então, você precisa dessa passada para colocar exatamente o que João Evangelista vem fazer de novo. Fala, para, moçada, que está tudo errado. Tá? Aí veio bem o contraponto de Francisco de Assis. Bom, vamos lá. Não, sem problema. Não, a gente faz um vai e volta na história, porque você não consegue fazer um negócio linear, não dá. Porque ou você desenvolve o pensamento ou você pega as pessoas. Eu não consegui fazer uma reta ainda nisso daí, mas a gente chega lá. Vamos lá. Daniel Hobbes, na história da Igreja do Cristo, ele vai acentuar 3 distintos aspectos na crise que tinha tomado conta na igreja. A gente ia ter a igreja numa crise de autoridade, numa crise de unidade e numa crise de espírito. Por quê? Crise de autoridade, porque ela já não tinha a mesma autoridade junto aos seus crentes, os seus frequentadores. Tinha uma crise de unidade porque não era homogêneo o conhecimento e as interpretações do conhecimento de Jesus. E tinha uma crise de espírito. Já não existia mais aquela velha igreja que tinha uma ligação direta com o plano espiritual superior. Você já estava numa coisa muito mais temporal, muito mais humana, e aquela ligação que a gente viu com os apóstolos, que a gente viu na hora do Pentecostes, havia terminado. Então, esses 3 aspectos caracterizavam todo o processo de crise que a igreja estava passando. Dessa primeira crise, da crise da autoridade, vai aparecer o cisma que a gente falou na semana passada, que foi quando toda a igreja oriental passou a não aceitar mais a posição do Papa, e o grande chefe do Oriente passou a ser o líder da igreja, e nós tivemos a criação da igreja ortodoxa. Da segunda
o desmembramento da cristandade, que perdeu o ramo oriental da igreja. E da terceira, o desmoronamento das bases cristãs pelo desgaste moral daqueles que se diziam representantes do Cristo na Terra. O que aconteceu? O que nós assistimos muito no nosso século, na nossa época? A igreja é errada. Não, quem está errado é o homem. Né? O homem que não servia exatamente para ser padre, para ser bispo, para assumir uma posição dessas, assumiu, mas não tinha condição humana, mental, ética, para assumir e ter um comportamento conforme a Igreja Católica tinha pressuposto. E começam a fazer coisas erradas dentro da igreja. O erro da igreja? Não, o erro é do homem. O erro nunca está no conhecimento que o pai deixou, nunca está naquilo que se propôs a fazer. O erro está porque a gente não tem condição ainda de dar o passo daquele tamanho. Então recua, sai, se recompõe e volta a caminhar. A autoridade da igreja, onde é que estava? Se apoiava simplesmente aqui nessa época já só em cima dos clérigos. Era a única autoridade que a igreja estava conseguindo exercer. No pico dessa pirâmide, onde estava sentado estava quem? O Papa. Com um prestígio imenso, você tinha a infalibilidade papal, colocada por decreto. Ele era considerado o herdeiro de São Pedro, de acordo com aquela passagem, tu és Pedro, e sobre tu eu erguerei a minha igreja, mas a interpretação a gente viu lá atrás, que a interpretação era exatamente sobre o que era colocada a igreja. Sobre o trabalho de Jesus, sobre a grande fé que ele mostrou, era a pedra fundamental da igreja. O Papa era considerado ungido por Deus, marcado por Deus. Deus não marca ninguém. Sobrepondo-se aos mais poderosos imperadores que não eram considerados realmente investidos no poder, senão depois de consagrados pelas autoridades das suas regiões. Paralelamente, se começou a desenvolver o que foi chamado de proliferação do fisco pontifício. O que era isso? A necessidade de se angariar dinheiro para atender as necessidades da igreja começou a crescer muito. Então foram criados postos dentro da igreja com a função exata de angariar fundos para a igreja. Tá? Colocou-se a arrecadação do dízimo, que isso começou na época das cruzadas, e começou-se também, tinha-se as pessoas dentro dos clérigos que tomavam conta da herança que os padres tinham recebido, e depois que esses padres morriam, a igreja ia lá e tomava essa herança para ela. Então a igreja começou a buscar fundos monetários em todos os lugares que era possível. Mas mesmo assim, o orçamento da igreja ainda era deficitário, ela gastava mais do que ela arrecadava. Né? Os bispos e outras autoridades, eles recebiam rendimentos. E isso eu sempre volto a Maria com 5 anos de idade. Por que vocês não vão trabalhar em vez de tirar 10% dos mais pobres? Bom, os rendimentos dos outros, porque eles tinham que viajar, eles tinham que fazer as visitas aos fiéis e eles precisavam de dinheiro. Vamos lá. A igreja tinha se tornado um governo civil como qualquer outro. Lembra que quando a gente começou a ver a estruturação da igreja católica, como é que ela se estruturou? Em cima da estrutura do Império Romano. Tá? Então a base da estrutura da igreja foi uma base de um governo civil. E aqui a gente está vendo o começo da maluquice que aconteceu. Criou secretarias, um corpo de funcionários, diplomatas e técnicos de muitos ofícios. Mas o que houve? Houve um esquecimento, não vou dizer que foi provocado, mas houve um esquecimento da grande origem do cristianismo, da simplicidade e da humildade pregada por Jesus há 2000 anos atrás. E é isso sempre que a gente não pode perder de vista. A simplicidade e a humildade, pezinho no chão, como diz o resto, né? Pezinho cheio de pé de poeira. E esse abandono dessas origens foi que causou tantas transgressões por parte daqueles que faziam parte da igreja.
E aí vai criar a revolta de Lutero. Mas vamos lá. A bruxaria começa a ser praticada. Por quê? Porque a gente veio de uma Idade Média, se você pegar todos os contos daquelas épocas, você vai ver bruxas, fadas, duendes, os elementais que se manifestavam, né? Então existia a bruxaria, sempre existiu. Ela se praticava. Houve um decreto de um dos concílios que proibiu que as mulheres voem de noite a cavalo sobre um pau para irem celebrar a festa do demônio. Olha que maluquice. Aí a Igreja Católica vai vir com uma definição de indulgência. O que é indulgência? A remissão de Deus a uma punição temporal que ainda se deve depois que a culpa foi perdoada. Você ia lá, você confessava o seu pecado, o padre mandava você fazer uma penitência. Acabou? Não, não acabou. Você ainda tinha que pagar para a igreja para que acabasse a sua dívida com Deus. Ou seja, o culpado pleiteia o perdão e consegue, mas não se livra da punição, ou como diríamos em linguagem espírita, da reparação. E a reparação era sempre monetária. Vamos lá. Ainda que a teoria fosse válida, né? Que por mais que realmente, se você simplesmente confessar o seu pecado ali, vai, sai, reza 10 Ave Marias, 3 Pai Nosso, está tudo bem. Não, não está. Se você não mudar, se você não deixar de fazer aquilo, semana que vem você está falando a mesma coisa para o padre. Não adianta. Né? Você tem que aprender. Uma hora você aprende. Tanto que você apanha, uma hora que você aprende. Bom, mas a prática dessa indulgência, dessa doação de indulgências pela igreja, tornou um vetor muito, muito ruim. E que vai acabar... Oi? Está lembrando aqui, estou pagando os meus pecados. A expressão exatamente, exatamente a expressão, estou pagando os meus pecados. Exatamente, vem dessa teoria das indulgências. E a gente vai chegar lá, eu tenho mania de indicar filme, né? Existe um filme chamado Lutero, fantástico. Fala para o Ian achar isso no YouTube, já está? É imperdível, imperdível. Reconstituição de época, reconstituição do pensamento de Lutero e do que ele fez para colocar o luteranismo em vigor no mundo. Oi? Esse filme a Record passou. É fantástico esse filme. Existe para vender, custa R$20. É um filme fantástico. Mas vamos lá. Estava descoberta e implantada a doutrina perigosa e lamentável de que se poderia trocar dinheiro por pecados. Ou seja, resgatar os teus erros dando dinheiro para a igreja. Bom, muito desse dinheiro foi bem aplicado? Foi. Mas nunca que o perdão de Deus para o teu pecado é proporcional ao quanto você doa para a tua igreja. Você doa porque a igreja precisa ser mantida. Mas não porque com aquilo você vai livrar a tua cara de algum problema. As tuas bobagens continuam as mesmas. Você continua o mesmo. E doe você o quanto você quiser. Você é que tem que se mudar. Né? Bom, aí... parcelas muito grandes desta arrecadação começaram a ser desviadas para a bolsa das autoridades eclesiásticas. Não me perguntem se daí nasceu o Banco do Vaticano, não sei. Por favor, não me ponham em encrenca. Vamos lá. A reforma protestante vai começar no século XVI, no começo do ano de 1500. E qual que era o desejo? Era de recuperar a vida e os princípios da igreja na época de Jesus. O que acontecia? Já tínhamos passado pelas pregações de Wycliffe e de João Hus, a gente falou de João Hus que era polonês e também começou a questionar todo esse procedimento da igreja. Dizer que esse questionamento começou com Lutero é bobagem. Todo esse questionamento de como a igreja vinha se desenvolvendo já tinha mais de 200 anos. Então isso já era lembra, a gente já tinha falado de heresia, os papas começaram a perseguir os chamados hereges que não concordavam. Quer dizer, questionamentos sempre existiu e sempre vai existir, porque faz parte do ser humano. Então o que acontece aqui é que vem um grande ser dentro da igreja, aprende a ser padre, né? E vocês vão ver no filme que tem uma hora que ele passa por um dos seus professores e ele fala: você nunca leu o Evangelho? Não.
O cara já era padre, já celebrava a missa, você nunca leu o Evangelho, então vai estudar o Evangelho. Quando ele vai estudar o Evangelho e ele vai tirar uma dúvida e ele vai ver uma mulher extremamente pobre, com o filho passando fome, paga para receber uma indulgência da igreja, perdoando os seus pecados, e essa pessoa paupérrima vem e mostra para ele, olha, eu consegui o perdão dos meus pecados. Ele olha, mas isso é só um papel, teu filho está passando fome. Né? É a razão a serviço da fé, né? Aí a mulher ficou olhando para a cara dele, como assim, cara pálida? E agora, né? Acabei com o meu dinheiro, meu filho está passando fome, quer dizer que eu continuo com o pecado? Continua. Né? Bom, então, o que deu o start em Martinho Lutero? Exatamente quando ele vai para Roma e percebe que existe essa máquina de fazer dinheiro dentro da igreja. Você tira dos mais pobres, pediram para ele pagar uma indulgência. E ele ficou irritadíssimo. Né? E ele começa a questionar exatamente, e na época ele ainda era um frei agustiniano que ninguém sabia que ele existia, ligado à Universidade de Wittenberg, na Saxônia, e ele começou a brigar com esse João Tetzel, que ele era um cara a quem o Papa deu poderes de sair vendendo indulgências por onde ele fosse, tá? E ele viajava, lógico, com as doações dadas à igreja, e ele pedia a indulgência, sabe para quê? Para construir a Basílica de São Pedro. Então, a Basílica de São Pedro foi construída com base em indulgências. Tá? A indulgência vai ser teoricamente, finalizada um tempo depois. Essa é a carinha de Martinho Lutero, que ensina os espíritos que nada mais é que a reencarnação de Paulo de Tarso. O grande amigo de Jesus, o grande cérebro que repensou em muito toda a doutrina de Jesus, já na época, logo depois do desencarne de Jesus, o que abriu o evangelho para a humanidade inteira, para gentios e não gentios. Então, o grande ser reencarna porque a condução que estava sendo dada ao conhecimento deixada por Jesus estava errada. Então, o que acontece aí? Fala, Felipe. E ele abriu de novo, né? Como assim? Ele abriu de novo? Sim, ele vai novamente reeditar toda a doutrina com outros princípios. Mas o que é a grande missão dele? Pegar a Igreja Católica, dar uma sacudinha e falar, moçada, vocês estão indo pelo caminho errado. Está errado isso aqui. Então é a grande briga dele. A gente vai ver como. Ele foi um sacerdote, professor de teologia alemão, que nasceu em 10 de novembro de 1483 em Eisleben. Bom, ele era contra os conceitos da Igreja Católica, ele contestou tanto, né, de que a liberdade da punição de Deus sobre o pecado poderia ser comprada, que ele confrontou o vendedor, que era o João Tetzel, com 95 teses em 1517. Mas não foram 95 teses assim, só teses filosóficas, não são. Ele é bastante objetivo. Quem era esse Tetzel? Padre dominicano, que ele foi conhecido como pregador e tinha o poder de conceder indulgências, e isso foi criado por Leão X. Tá? E ele podia fazer isso pela Alemanha inteira, então ele saía viajando e vendendo indulgência. Em 31 de outubro de 17, Lutero pregou a sua disputa sobre o poder e a eficácia das indulgências no portão da igreja do Castelo Wittenberg. Ele foi lá, não é que ele pregou um papel, ele foi lá e ele escreveu. Ele escreveu as 95 indulgências na porta da igreja mais tradicional da cidade de Wittenberg naquela época. Tá? Passou a noite escrevendo as 95, sem problema. 12 de outubro de 18, ele é detido e convocado pelo Papa Leão X para responder em Augsburgo e para ser julgado perante esse cardeal Cajetan sobre essas 95 indulgências. O que vai acontecer?
esse tribunal que puseram para julgar as 95 teses de Lutero não era imparcial. E o que o Lutero faz? Aqui já estava tudo igualzinho que a gente fez com Jesus, né? Aqui já estava tudo conduzido. O cara ia ser condenado. Quando ele viu que ele não ia ter saída, ele pega e foge. 3 anos depois, 3 de janeiro de 21, uma bula papal foi emitida, uma ordem papal foi emitida, enviava Lutero ao inferno e o excomungava. Né? E ele iria para o inferno, ou então ele se retratava. Aí o que acontece? O imperador garante a sua segurança e diz, pode vir, você vai depor, mas você vai sair vivo daqui. E isso aconteceu na dieta de Worms, em 17 de 4 de 1521. E ele tinha que se retratar. E olha o que ele fala. Estou submisso às escrituras que citei, e minha consciência está cativa da palavra de Deus. Não posso e não quero retratar coisa alguma. Não posso agir de outro modo. Aqui estou, que Deus me ajude. Né? Imagina o cara perante, se não me engano, ele estava na frente de mais de 200 pessoas, preparadas para mandá-lo à execução, e o cara, né, bate o pé e fala, é isso aqui que eu acredito. Vamos lá. É excomungado pelo Papa, condenado como um fora da lei pelo Sacro Império Romano. Ou seja, ele começa a ser perseguido por toda a sociedade. Eu achei que a hora que ele tivesse sido excomungado, isso fica bem claro no filme, que ele tivesse sido excomungado e saiu da Igreja Católica. Eu vou lá, fundo a minha igreja, está tudo bem. Porque 99% da sociedade era católica. Né? Então, era uma dissidência que estava começando. Então, essa dissidência era perseguida. Ele vive praticamente boa parte da vida dele escondido. Escondido e fazendo suas doutrinações, produzindo toda a sua obra e dando todo o alicerce do luteranismo. Vamos lá. O que era a dieta de Worms? Foi uma reunião de cúpula oficial, governamental e religiosa, chefiada por Carlos V, que teve lugar na cidade de Worms, na Alemanha, entre 28 de janeiro e 25 de maio. Então, toda dieta de alguma coisa era uma reunião entre os líderes temporais e os líderes religiosos para que se chegasse a acordo de como deveriam as coisas acontecer em perfeita harmonia entre Estado e religião. Bom, muitas coisas foram discutidas, mas a dieta de Worms teve como objetivo exatamente criticar as 95 teses ditadas por Lutero. Em 1529, o imperador de Augsburgo pediu aos luteranos que preparasse uma lista das suas crenças. Ele queria não só as 95 teses, mas ele queria a base da proposta de Lutero para que pudesse ser comparado com a base do cristianismo católico. E óbvio que a Igreja Católica não aceitou. Bom, pelo contrário, determinou que fosse eliminada a heresia luterana. Para a Igreja, Lutero era o herege. Né? Imagina quando eles desencarnarem e verem que Lutero era Paulo. Bom, então houve uma outra dieta na cidade de Speyer, em março de 1529, e os príncipes, haviam muitas pessoas que começaram a seguir Lutero, né? E todos os príncipes independentes que concordavam com Lutero foram, né? E todo esse pensamento foi expresso numa nota chamada Protesto, daí o termo protestantismo para o luteranismo, que foi entregue em 19 de abril de 1929 e que deu origem ao nome da... 1520, o que eu falei? 1800? 1900, desculpa, 1529. E originou a palavra protestante. Essa dieta imperial foi realizada em Augsburgo para um completo exame das heresias. As 95 teses foram consideradas heresias. Na Confissão de Augsburgo, foi redigida por esta criatura, que eu não sei como ler, e apresentada pelas cidades e pelos príncipes que aderiram à reforma, foi mostrada diante de 200 dignatários da Igreja e de Estado. É a primeira formulação sistemática de toda a doutrina de Lutero. Tá? E o bacana, acho que eu já comentei isso com vocês, brincando na internet, eu fui buscar texto de Lutero, achei um estudo de Lutero sobre a Epístola aos Romanos de Paulo. Ele faz um estudo introdutório à Epístola aos Romanos. Bacana. Bom, claro que Lutero não foi a essa confissão de Augsburgo,
porque ali ele já estava escondido pelos amigos e tentando levar sua vida. Bom, quando ele foi considerado fora da lei, ele foi raptado à noite pelos amigos e foi escondido em Wartburgo. E graças a Deus nunca foi achado. Bom, mas ele começa a espalhar toda a sua filosofia, todo o seu estudo, né, para toda a Europa e consegue abalar o pensamento europeu de uma forma fantástica. Ele reitera a autoridade da Bíblia, rejeita a justificação diante de Deus através de rosários, peregrinações, medalhas e obras meritórias. Quer dizer, não adianta eu matar uma pessoa e depois eu erguer uma igreja e falar, estou perdoado. Não. A tua grande obra é a transformação de você mesmo. Né? Não adianta você pendurar uma cruz que você está sendo protegido, não adianta carregar talismã, não adianta ficar rezando sem parar a mesma coisa, você não sabe nem o que você está fazendo. Né? Tem uma hora que entra no automático, você parece um disco arranhado. Né? Então, isso tudo ele mostrava que não adiantava nada. Aqui é uma fotografia do texto original publicado por Lutero, das 95 teses. Você consegue esse texto na internet tranquilamente, em HML. E aqui vocês vão ter uma série de slides das 95 teses. Eu sublinhei algumas. 21ª. Erram, portanto, os pregadores de indulgências que afirmam que a pessoa é absolvida de toda a pena e salva pelas indulgências do Papa. Então, o grande salvador era o Papa. Gente, porque nenhum homem tem o poder para fazer isso. Nem Jesus dizia que tinha esse poder. Serão condenados em eternidade, juntamente com seus mestres, aqueles que se julgam seguros de sua salvação através de carta de indulgência. Fantástico. Jesus está no Sermão do Monte que os falsos cristos, aqueles que levarem outros a seguirem as ideias falsas sobre Deus e sobre a doutrina de Jesus, também serão condenados. Também vão responder por todos aqueles que a gente tirou do caminho. E aqui, qualquer cristão que está verdadeiramente contrito tem remissão plena, tanto da pena como da culpa, que são suas dívidas, mesmo sem uma carta de indulgência. Perfeito. Para você ser perdoado, você tem que se arrepender, você tem que pedir perdão e você tem que mudar. Aí sim você tem a absolvição de Deus. Mas se você ainda tiver que responder por algum mal que você fez, você vai responder. Deve-se ensinar aos cristãos que quem vê um carente e o negligencia para gastar com indulgências, obtém para si não as indulgências do Papa, mas a ira de Deus. Imagina o cara escrevendo isso na porta de uma igreja. Ofende-se a palavra de Deus quando em um mesmo sermão se dedica tanto ou mais tempo às indulgências do que a ela. São Lourenço diz que os pobres da igreja são os tesouros da mesma, empregando, no entanto, a palavra como era usada em sua época. Perfeito. O verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. Mas esse tesouro é certamente o mais odiado, pois faz com que os primeiros sejam os últimos. Em contrapartida, o tesouro das indulgências é certamente o mais benquisto, pois faz dos últimos os primeiros. Quer dizer, ele punha a mão na ferida e cutucava, né? E a fundo. Afirmamos, pelo contrário, que as indulgências papais não podem anular sequer o menor dos pecados venais no que se refere à sua culpa. E aí ele vai. Do mesmo modo, por que o Papa, cuja fortuna hoje é maior do que a dos ricos mais crassos, não constrói com seu próprio dinheiro, ao menos uma basílica de São Pedro, ao invés de fazê-lo com o dinheiro dos pobres fiéis? Quer dizer, ele já estava dizendo aqui que já tinha dinheiro para fazer a basílica, não precisava pedir dinheiro, não precisava vender salvação para ninguém. Devem-se exortar os cristãos a que se esforcem por seguir a Cristo, seu cabeça, através das penas da morte e do inferno. Ou seja, aceitando aquilo que você tem que passar, né? Com abnegação, com fé e tentando fazer você o seu melhor. Essa aqui é a fotografia atual da igreja onde ele colocou, e aqui a fotografia das famosas portas onde ele escreveu as 95 teses, né, de madrugada. Vamos lá. Qual que era a doutrina deles? Salvação pela fé. Perfeito. Por que pela fé? Porque à medida que você desenvolve a tua fé, você conhece a Deus, você reconhece a você reconhece o outro e você cresce.
Você cresce como? Ajudando o outro. Né? É bem a cabeça de Paulo. Né? Fora da caridade não há salvação. Então você tem que desenvolver salvação pela fé. Simplesmente ele retomou a mesma toada. Foi considerada desafiadora pelo clero católico, pois estava abordando assuntos que a Igreja Católica considerava intocáveis e que só cabia decisão ao Papa, né? Mas ela se espalha, e esse conhecimento todo não caiu no esquecimento. Até hoje, você tem igrejas luteranas, né? Suas ideias foram levadas adiante e a partir do século XVI foram criadas as primeiras igrejas luteranas. Ele não quis dividir a Igreja Católica. Ele queria que a Igreja Católica repensasse e retomasse o conhecimento do cristianismo primitivo. Mas o que aconteceu escapou da mão dele, mas era necessário. Essas 95 teses trouxeram uma divisão dentro da igreja. A gente já tinha tido a criação da Igreja Ortodoxa. E então aqui vai se ter a criação da Igreja Luterana. Ele ficou revoltado também com uma coisa. Tinha começado a imprensa, então a Bíblia tinha começado a circular, mas circulava a Bíblia em latim. Agora, o alemão não sabia falar latim. O que ele fez? Ele pegou não só a Bíblia em latim, como ele pegou tudo aquilo que ele conseguiu achar de textos mais ou menos originais de todo o Velho Testamento, e mesmo da época de Jesus, e transcreveu tudo, traduziu tudo para o alemão. E colocou e fez com que isso se tornasse público, e a maioria das pessoas começaram a ter acesso a todos os textos canônicos, inclusive a Boa Nova. Com o número maior dos leitores, a quantidade de protestantes aumentou. Tá? Ele precisou ser protegido durante 25 anos. Ele morava no interior, vocês vão ver no filme, ele morava no interior, num sítiozinho pequenininho. E quem apoiava toda a logística de proteção para ele foi Sábio Frederico, da Igreja da Saxônia. Bom, com o apoio de líderes políticos e de grandes pensadores da época que falaram, caramba, esse cara está certo, o que ele conseguiu? Ele passou a atacar os princípios e práticas da igreja. Ele questionou a missa. Ele questionou todos os rituais criados pela igreja. Quando ele foi considerado excomungado pela igreja, que ele teve que sair, ele não podia mais entrar dentro da Igreja Católica, ele começou a organizar todos os seus seguidores numa nova igreja. Tá? Porque ele tinha que dar rumo, ele tinha que dar seguimento aos estudos dele, e ele era responsável por todos aqueles que tinham saído daquela igreja. Ele tinha que dar um rumo religioso para aquelas pessoas. Então vamos ver o que ele vai fazer. Ele começa a inovar em matérias de práticas. Ele permitiu, primeira coisa, que o clero se casasse. Então não era mais obrigatório que os padres fossem solteiros. Porque ele achava que aí era uma fonte de um dos grandes problemas que se tinha dentro da igreja. Ele abole a hóstia. Tá? Então não tinha sentido. Por que eles criaram a hóstia? Por que tinha que criar aquela, como dizia minha sobrinha, para que aquela bolachinha? Se no ritual da última ceia Jesus tinha usado pão e vinho. Então ele volta ao costume da última ceia, pão e vinho. Reviu também pontos da doutrina de acordo com as próprias convicções, que vieram da onde? De todo o estudo dele, de todo o passado dele como Paulo, que começa a aflorar. Né? E de todo o trabalho que ele veio com a missão, é ruim, se eu falar missão, não é o Padre Marcelo. Ele veio com uma função explícita dentro da história do cristianismo. Ele veio para tentar abrir a cabeça das pessoas para repensar. Né? E a gente vai ver isso no texto de Emmanuel. Negou que a confirmação, ou seja, o crisma, o matrimônio e a extrema-unção fossem sacramentos. Para ele só existiam 3 sacramentos: o batismo, a penitência e a Eucaristia. E a Eucaristia aqui, como sendo comendo o pão e o vinho, relembrando o que Jesus fazia. Não que ali existia uma transformação, mas aquilo era o ritual para que se lembrasse que tem que alimentar o corpo, o físico e a alma. Mudou o sentido de penitência para arrependimento, olha que bacana. Né?
Não existe mais, a figura não é penitência, eu não estou punindo alguém por alguma coisa. Eu estou mostrando que a pessoa tem que se arrepender daquilo que ela fez, ela tem que reconhecer que aquilo estava errado. E substituiu por um novo princípio da consubstanciação, o que era da transubstanciação. Ou seja, o que a Igreja Católica dizia, que quando havia o ritual da igreja, o padre se assemelhava a Jesus transformando o pão e o vinho no corpo de Jesus. Tá? E ele acaba com isso. Foi responsável pela organização de muitas comunidades evangélicas e durante esse período ele casou-se com Catarina von Bora em 1525 e teve 6 filhos. Quando houve o rompimento de Lutero com a Igreja Católica, isso não foi isolado. Quando vocês começarem a ler mais do Espiritismo, vocês vão ver. Tudo acontece, não acontece num lugar só. Quando você pega a história do Espiritismo, você vai ver que as manifestações aconteciam em vários lugares, não digo ao mesmo tempo, mas mais ou menos na mesma época, e as mesmas orientações eram passadas em diferentes pontos do planeta. Por quê? Porque não existe privilégio para ninguém. E os conhecimentos têm que ser harmônicos e têm que conduzir para a mesma coisa. Então, não houve só o rompimento de Lutero. Foi uma época onde houve vários cismas dentro da Igreja Católica, várias divisões, e foram criadas várias religiões. Bom, com a vitória de Lutero, quando ele conseguiu ser excomungado e conseguiu organizar a sua igreja, o que aconteceu? O exemplo dele serviu para outros que começaram a fazer os mesmos movimentos. Para quê? Para sair daquela dogmática católica, porque não estava fazendo razão, não exercitava a fé racional, e eles começaram a sair de dentro da Igreja Católica e criar toda uma nova sistemática de pensamento. Bom, como eu já falei, Lutero foi a reencarnação de Paulo. Política aí também, movimento político. Sim, existia um movimento político violento, sim, porque era fim de feudalismo, tudo aquelas questões. Do Papa e da Igreja, e agora a gente está tendo a ascensão dos reis, né? Sim, o questionamento das estruturas humanas sempre vai existir. Por quê? Porque a sociedade está em evolução. Aí vem grande Papa Francisco, quem sou eu para julgar os gays? Estou aqui para julgar ninguém. Fantástico. A resposta dele foi fantástica. Eu vou reproduzir agora um trecho de Emmanuel exatamente sobre o Lutero. Só lembrando, né, o que é ele vai usar o termo concordata. Concordata é um acordo assinado entre o papado e o Estado para regulamentar as suas relações. Então, se vocês entrarem com esse termo concordata no Google, vocês vão ver que tem uma relação de concordatas assinado na história do homem, vem em época cronológica, em ordem cronológica, e é muito legal. Para vocês verem, eu acho bacana você pesquisar como é que eram essas coisas há alguns séculos atrás. Alguns não, muitos. Diz Emmanuel, de 1521 a 1555, os centros cultos europeus viveram momentos de angustiosas expectativas nos bastidores da tragédia religiosa. Mas depois da Concordata de Augsburgo, instituiu-se um regime da mais larga tolerância recíproca. O direito do exame livre, porém, dividiu a reforma em vários departamentos religiosos, de acordo com a orientação pessoal de seus pregadores ou das conveniências políticas do meio em que viviam. Na Alemanha era o protestantismo, com os partidários dos princípios de Martinho Lutero. Na Suíça e na França era o calvinismo, e na Escócia a Igreja Presbiteriana. Na Inglaterra a questão veio a tornar-se mais grave. Henrique VIII, defensor extremado da fé católica, a princípio, por conveniência de caprichos pessoais, tornou-se o chefe do poder político, assumindo a direção da Igreja Anglicana. Na França, os huguenotes se encontravam muito bem organizados, mas surgem as complicações de natureza política, e o gênio despótico de Catarina de Médici ordena a matança de São Bartolomeu no intuito de eliminar o almirante Coligny. O movimento sinistro, que durou 48 horas, começou em 24 de agosto de 1572, sofrendo a reforma um dos seus mais amargos reveses. Somente em Paris e subúrbios foram eliminados 3.000 pessoas. Existem vários textos psicografados sobre essa noite de São Bartolomeu. Foi uma grande emboscada que foi feita a todos os protestantes na França e morreram mais de 3.000 pessoas. As narrativas são bastante cruéis. Vale a pena ler, isso é verdade, isso é história, isso nós escrevemos.
Os mensageiros do Cristo deploram tão dolorosos acontecimentos, trabalhando por despertar a consciência geral, arrancando-a daquela alucinação de morticínio e sangue, mas precisamos considerar que cada homem, como cada coletividade, pode cumprir seus deveres ou agravar suas responsabilidades próprias na esfera de sua liberdade relativa. Ou seja, era necessária a mudança? Era, mas provavelmente não precisaria ter existido tanto sangue, né? Não precisava ter escrito tanta guerra. Então vamos lá, só detalhar um pouquinho o que ele falou. Primeiro abalo que a igreja, primeiro abalo que ela teve foi com a criação da ortodoxa. Aí veio Lutero, Zwinglio e Calvino. Quem que era Zwinglio? Úrico Zwinglio, ou Urit. Ele nasceu em Cantão de São Galo, em 1º de janeiro de 1484, e morreu em 10 de outubro de 1531. Teólogo suíço e principal líder da reforma protestante na Suíça. Foi fundador das igrejas reformadas suíças. Martim Lutero era considerado um grande conhecedor de todos os textos canônicos, nada mais nada menos que a reencarnação de Paulo. Paulo já tinha no seu espírito todo esse conhecimento, então simplesmente ele estudou de novo, lógico que ele estudou de novo, mas aquilo aflorava com muito mais facilidade. Zwinglio não era um grande estudioso, mas ele chegou a conclusões muito semelhantes à de Lutero, tá? Ele não deixou uma igreja organizada, mas deixou uma doutrina mais ou menos organizada, e foi uma doutrina que vai influenciar quem? Calvino. Essa catástrofe para a Igreja Católica, né, que representava a perda do maior poder da Igreja Católica, que era a Europa Ocidental, induziu a Igreja Católica a tomar algumas atitudes para ver se ela conseguia, primeiro, acabar com o que ele chamava de heresia, segundo, trazer de volta todos aqueles fiéis. O que a Igreja começou a fazer? Ela fez um tríplice esforço. Como? Vamos lá. Um desses esforços começou no Concílio de Trento. Olha, voltam os concílios aqui à tona. Onde os principais líderes, né, empreenderam a reafirmação da Igreja Católica. Não houve nenhuma grande mudança em toda a teologia católica, mas foi criada aqui a Companhia de Jesus, os jesuítas. Lembre-se que nós já estamos aqui mais ou menos na época do descobrimento do Brasil, e são os jesuítas que vêm para o Brasil, e a gente vai ver depois quem eram esses jesuítas e por que eles vieram, a função deles junto ao Cristo, e de uma militância dentro da Igreja Católica. Eles eram tipo polícias do Papa. Saem grandes pensadores que vão fundar a cidade de São Paulo. A gente vai chegar lá depois. Bom, terceiro foi o renascimento do tribunal eclesiástico chamado Inquisição. Então volta a Inquisição como instrumento para acabar com a heresia. Como? Pela opressão, pela morte, pela condenação no fogo, pela decapitação. Então vamos lá. Esse concílio reuniu-se em 1545, foi convocado pelo Papa Paulo III, e eu lia isso para a aula, e eu lia João Paulo III. Eu falei, não teve João Paulo III, aí eu voltava. Mas vamos lá. Eu li João Paulo III, meu Deus. Acabou de morrer o segundo, mas tudo bem. Não, é muito aloprada, gente, muito aloprada. Tem umas horas que a cabeça vai, então tudo bem, vamos lá. Oi? E eu não sou loura, imagina se eu fosse loira. Nossa senhora, vamos lá. O Concílio de Trento reuniu-se em 1545, convocada pelo Papa Paulo III, e examinou os meios e modos de combater o protestantismo. Quer dizer, o concílio não se reuniu para discutir a filosofia cristã ou como ia a Igreja Católica, mas sim como acabar com o protestantismo. Foi aqui que foi criado o Índice dos Livros Proibidos. Esse Índice dos Livros Proibidos vai existir até 1948, se eu não me engano, tá? E dentro desses livros proibidos nós temos Copérnico, Giordano Bruno e uma série de grandes pensadores que tinham uma visão muito maior de mundo, de universo, e a Igreja Católica colocava lá na lista, dizendo que você não podia ler. E se descobrisse que você tinha lido aquele livro, você podia ser excomungado, né? Aí nós vamos à ironia do destino, que aí vem um Dan Brown, escreve Anjos e Demônios e toda aquela série de livros dele
questionando uma série de coisas na Igreja Católica. A Igreja Católica coloca como não recomendado, não existia mais a lista, né? Como não recomendado. O que aconteceu? O livro explodiu. Na semana seguinte, a venda explodiu. Tudo que é proibido é mais gostoso. Então, você não... Por que você tem que fazer? Desenvolver a lógica, a fé racional e mostrar se aquilo está certo ou está errado. Pega o problema, abre e vamos estudar onde está certo e onde está errado. Já teve um questionamento, poxa, mas a humanidade ficou parada todo esse tempo? Não ficou parada, não. Bom, esse concílio tinha 3 tarefas. Resolver as disputas doutrinárias, levando em conta as divergências que existiam entre católicos e protestantes, varrer os abusos morais que estavam acontecendo dentro da igreja, e abusos morais e administrativos, e organizar uma nova cruzada contra os muçulmanos, na esperança que isso distrairia a atenção dos dissidentes e deixa eu montar uma outra briguinha aqui para ver se esquecem essa e todo mundo volta. Mas não continua, a coisa não é muito assim. Bom, o concílio sofreu muito, com muitos problemas, com muitas intrigas entre os mesmos, mas ele só fez reafirmar todos os antigos dogmas da Igreja Católica. Manteve a supremacia papal, que era muito questionada já na época. Teoricamente, suprimiu a venda e a concessão de indulgências e proibiu os membros do clero de fazerem isso. Por que eu digo teoricamente? Eu tive no Vaticano em 1986, numa época em que o dólar era de 1 para 1. E você percorre o Vaticano, tal, não sei o quê, e você pode comprar a lembrança do Vaticano. E eu fui comprar uma lembrança, né? Não, você pode homenagear a sua família. Então a Anta aqui gastou, acho que 100 ou 200 dólares, nem lembro quanto, e comprei. Era um diploma bonito, em pergaminho, tal, vinha com a fotografia do Papa e uns dizeres do Papa. Eu pus o nome dos meus irmãos, o nome do meu pai. E mandaram. Vinha, você pagava remessa internacional, tal, não sei o quê. Quando eu pego para ler, era uma indulgência. Eu falei, como? Está aqui, ela está em algum lugar aqui, eu acho depois para vocês. Era uma indulgência, em 1986. Então, como é que me diz aqui que houve uma supressão das indulgências? 86 é aqui. Mas eu vou achar. Bom, como movimento intelectual e religioso, a revolta protestante contra a Igreja Católica e a reação católica foram os maiores movimentos intelectuais que nós temos notícia nesta época da humanidade. É uma das grandes mudanças de foco, de pensamento, um dos grandes alicerces que mudam toda a forma de pensar da humanidade na época. Foi também uma reação contra o autoritarismo religioso. Se começou a discutir a autoridade do Papa como o ser que poderia decidir qualquer coisa dentro da religião. E começou-se a existir uma relação mais direta do homem como indivíduo com Deus, e não do indivíduo com o seu padre, com o seu bispo, arcebispo, até com o Papa que podia falar com Deus. Não, começou a haver mais uma relação direta entre o homem e Deus. E eu vou tossir já já. Esse movimento todo inaugurou a Idade Moderna da humanidade. Tá? O que trouxe? Tolerância na religião, que começou a permear todo o pensamento humano. Né? E, infelizmente, o curso não dá tempo, mas a gente deveria pegar o livro do Emmanuel, que traz toda a história do Brasil. Né? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Desculpa, Humberto Campos, perdão. Que ele conta como é que o Brasil ia ser construído. Exatamente como a grande nação onde todas as religiões vão coexistir pacificamente. E aqui começa a coexistência pacífica de todas as religiões. Mas foi preciso muita guerra. De toda essa briga entre Lutero e a Igreja Católica vai existir a Guerra dos 30 anos, que não durou 30 anos, tá? Mas é uma das grandes consequências do luteranismo. Bom, o Papa, em 1540, Paulo III, entrega a Inácio de Loyola, que era um fidalgo basco, também tentando recuperar todo o poder da Igreja,
a organização da chamada Companhia de Jesus, ou seja, os jesuítas. Eram soldados, eles foram criados como sendo uma milícia papal, né? O Papa chamava como regimento da igreja militante. Mas aí a gente vai ver que na hora que vem para o Brasil, é outra conversa. Por quê? Porque a função deles era outra, os seres que estavam ali encarnados eram outros, e nós vamos chegar lá. A organização era baseada numa dedicação e numa disciplina fanática, e eles agiam em nome da igreja de forma arbitrária e desumana. Então eles podiam fazer qualquer coisa para manter a posição da igreja de Roma. Bom, olha o que a companhia falava. Aos filhos dos infiéis aconselhou que denunciassem seus pais e os matassem de fome. E aos neófitos da ordem a que se proibiam os teatros, recomendava-se o suplício das fogueiras como espetáculo santo. Como é que isso pode ser santo? Fala para mim. Quando é que Jesus mandou que a gente matasse um irmão nosso numa fogueira, queimando vivo? Né? A gente vai ver, Jordano Bruno foi queimado vivo. E tinha uma mente prodigiosa, deixou pensamentos fantásticos. Bom, começou uma nova onda de perseguição a todos aqueles considerados hereges, inclusive os luteranos. Isso vai acontecer aonde? Principalmente na França. Por quê? Você vai ter lá o desenvolvimento já de uma fase posterior a Lutero em todo o pensamento religioso. E começa a famosa Inquisição Francesa. Essa pressão exercia mesmo entre os nobres da corte de Carlos IX, que haviam adotado a nova religião, e culminou no massacre de São Bartolomeu, em 24 de agosto de 1572. A Célia Xavier de Camargo tem A Noite de São Bartolomeu, existe uma outra escritor espírita que tem essa narrativa também. É muito fácil de achar esses livros, vale a pena ler, é muito interessante como história de época, porque foi uma grande emboscada. Não dá nem para dizer que aqui foram mortos heróis, não, eles foram emboscados. Um entregou o movimento, porque eles iam se reunir durante a noite, entregou o movimento e mataram 2.000 pessoas. Simplesmente porque não concordavam com uma ideia da igreja. Bom, esse é Calvino, João Calvino, que nasceu em 1509 e vai morrer em 1564. Teólogo cristão francês. Quando Calvino escreveu as 95 teses, ele tinha apenas 8 anos de idade. Em 34 ele começa na França uma tentativa de expansão do movimento protestante. Ele começa a trazer todo aquele conhecimento deixado por Lutero para a sociedade francesa. Vai sofrer perseguições e ele foge para a Suíça e fica em Genebra. E também vai implantar um movimento lá. De lá vai se expandir para a Itália, França, Inglaterra, Holanda e Escócia. Tá? A mudança no pensamento era inexorável. Só não precisava ser feito na base que foi. Calvino institui a mesma organização com a substituição do sacerdote pelo pastor na direção do culto. Então, na igreja protestante, você tem ainda a posição do sacerdote. Aqui vai surgir o pastor. Adotou os mesmos princípios do Lutero, mas ele era mais radical em todo o posicionamento e na cobrança daqueles que o seguiam. No documento, ele definiu os pontos principais. Salvação pela fé conseguida não pelos fiéis, mas sim concedida por Deus a seus eleitos. Não existe. Né? Deus não elege ninguém. Nós é que temos que eleger Deus. Crença baseada nas escrituras com supressão da missa. Realmente a missa foi inventada pela cabeça do homem. Presença de Jesus na Eucaristia. O que Jesus falava? Quando tiver um ou mais reunido em meu nome, lá estarei. Então não precisa de um ritual para que Jesus esteja presente. E se você levar em consideração que você nunca está sozinho, você pelo menos está com o teu mentor, se você se reunir com o teu mentor para rezar, Jesus já pode estar do teu lado. Tenha merecimento e tamanho para isso, porque vai aguentar, sai mosquinho, vai aguentar tamanho e energia, né? Igreja sem imagens e manutenção do batismo. Não mantinha o celibato para os pastores podiam casar. Predestinação absoluta fixada por Deus antes do nascimento, quando já teria sido estabelecido se você iria para o inferno ou não, se você ia pagar por uma pena eterna ou não. Peguem o Céu e o Inferno do Kardec, que é fantástico.
os desígnios de Deus são impenetráveis. Não são. À medida que a humanidade vai evoluindo, à medida que a tua mente vai crescendo, que a ciência vai evoluindo os conhecimentos, toda a criação de Deus passa a ser uma coisa mais acessível para o ser humano, né? Criou o consistório, que era um conselho formado pelo clero calvinista e por 12 anciãos, formando uma espécie de parlamento, que decretava os hereges, fazia excomunhão, desterrava e condenava à morte pela fogueira. Então ele copiou a coisa errada também. Quer dizer, você quer copiar, copia só as coisas certas, copia as coisas boas, não copia as coisas erradas. Com sua doutrina vai nascer o quê? A igreja presbiteriana. Tá? Então a gente viu o protestantismo, presbiterianismo e a ortodoxa. Já surgiram todas essas religiões na história. Falar um pouquinho de Giordano Bruno, que nasceu na Itália, perto de Nápoles, em 1548 e vai morrer em Roma em 1600. Foi filósofo, foi discípulo de Francesco Patrizzi, que era membro da Academia Florentina, ingressou na Ordem dos Pregadores, ele foi padre aos 17 anos de idade, ficou por 10 anos, chegou a ser ordenado e a receber o grau de doutor em teologia. Foi um dos últimos hereges a ser queimado vivo pela Santa Inquisição. A Santíssima Inquisição. Ele foi acusado de heresia, abandonou a ordem, se refugiou na Itália, onde passou a ensinar. Foi perseguido, viajou para a Suíça, se converteu ao calvinismo, achou erros na doutrina de Calvino, largou, viajou foi para a Inglaterra, para a França e para a Alemanha e voltou a Veneza em 1592. Quer dizer, era um grande pensador buscando qual era a grande verdade para ele, né? Olha o que ele defendia: a infinitude do universo como um conjunto dinâmico que se transforma continuamente. Gente, nós estamos em 1600. Não tinha telescópio, não tinha Hubble, não tinha microscópio, né? Do inferior ao superior e vice-versa, num movimento constante, por ser tudo uma só e mesma coisa, como manifestação da vida infinita e inesgotável. Se a gente fosse parar para pensar, toda a estrutura que você vê na célula, no microcosmo, é a mesma que se repete no macrocosmo, só que em outra dimensão, uma uma escala maior. Mas é a mesma estrutura, as leis são as mesmas. O cara está pensando isso entre 1548 e 1600, mas vamos lá. Como o universo também Deus é infinito, sendo-lhe imanente e transcendente ao mesmo tempo, sem nenhuma contradição, pois os opostos acabam por coincidir no infinito. Não existe contradição na criação de Deus. Tudo é absolutamente perfeito e harmônico. Nós é que desarmonizamos. O universo é uma coisa viva. Ele está em constante renovação, em constante morrer e renascer de novo. Todo ele regido por uma mesma lei, sendo Deus a mônada das mônadas, ou seja, espécie de átomos orgânicos e vinilos, o grande ser que a tudo criou, que compõe o organismo do mundo. Deus está presente por toda parte como poder infinito, sabedoria e amor, cabendo aos homens adorar toda essa infinitude com entusiasmo, numa unidade das crenças religiosas, além de qualquer dogma positivo. Por pensar assim, ele é chamado vivo. Defendia a reencarnação e não concordava com o mistério da Santíssima Trindade. Ou seja, duas pedras fundamentais da filosofia católica na época. E, finalmente, o senhor Henrique VIII. Na época que o protestantismo crescia, Henrique VIII era rei na Inglaterra, mas o problema do Henrique VIII era ter filho homem. A primeira esposa dele teve uma série de filhos, mas as únicas que sobreviviam eram as filhas mulheres. Aí o que acontecia? Existem 2 filmes. A outra, que é a história das irmãs Bolena, Ana Bolena e aí fugiu o nome da outra irmã. As duas se tornam amantes do Papa, né? A família quer ter poder junto à corte inglesa e oferece as filhas para o rei dormir com elas. Então ele começa a ter caso com as 2 irmãs. As 2 irmãs vêm a ter filhos dele. Uma tem... eu acho que não sei o que aconteceu. Um é considerado bastardo, porque ele não casou com ela. A menina acaba saindo da corte e vai criar o filho longe, casa-se de novo e vai criar o filho longe.
E a Ana Bolena já... Você quer que eu tenha um filho teu, mas você vai casar comigo. Mas ele era casado. Aí ele pede anulação ao Papa porque a mulher não podia lhe dar descendente macho para poder dar a coroa. O que ele faz? A igreja não concorda, ele rompe com a igreja, simplesmente porque não anulou o casamento dele, cria a igreja anglicana e ele mesmo se elege o grande pensador, o grande líder da igreja anglicana. E anula o seu próprio casamento. E casa com Ana Bolena. Ana Bolena tem uma filha, Elizabeth. Depois existe uma série de problemas políticos, ela é acusada de coisas que ela não fez e ela acaba sendo levada à guilhotina por heresia. A filha vai ser criada pela irmã, no interior. Ele casa-se mais 3 ou 4 vezes, consegue ter um filho, um homem, que é o Eduardo. E o Eduardo, depois que ele morre, assume o trono, mas em seguida ele tem tuberculose e morre. A irmã dele assume o poder, mas se casa com um francês. Aí os ingleses ficam enlouquecidos, não querem ser mandados por um imperador francês. O que eles fazem? Depõem a mulher e vão buscar a Elizabeth no interior para que ela seja a rainha. É a primeira Elizabeth na história do reinado da Inglaterra. Qual a grande coisa aí? Ela é a única rainha que nunca se casou, de uma visão humanista fantástica, o que foi um dos melhores períodos da Inglaterra em termos de desenvolvimento social, econômico e humanístico, né? É uma pessoa que vai começar a mudar completamente a cara da Inglaterra. É muito bacana. Então são 2 filmes. A outra, que é a história das Irmãs Bolenas, e depois Elizabeth I, que é a atriz principal, ganha o Oscar, inclusive. Fantástico o filme. Bom, essa igreja anglicana vai surgir em 1534 para que ele pudesse organizar a sua vida. Assumiu o poder do Papa e a propriedade e os bens da Igreja Católica na região em que ele imperava. Qual que eram as alterações doutrinárias? A salvação pela fé, se apoiava nas Escrituras, presença de Cristo na Eucaristia, permissão do casamento para os padres, cultos realizados na língua inglesa e não havia mais a missa. A partir dessa implantação, Henrique VIII, ele fez alguma coisa boa? Fez, mas o que ele continuou? Copiou as coisas erradas de novo. Ele desencadeou uma perseguição aos católicos e às outras religiões protestantes. Então, a que vale é a minha. Tá? A gente vê isso até hoje. Não só nas igrejas, mas nos domínios políticos. Bom, fez várias tentativas de alteração, buscando maior aproximação com os católicos, mas não conseguiu. Se manteve numa posição mais ou menos equidistante de todo mundo. Na Escócia implantou-se o calvinismo em 1560, sendo presbiterianismo declarado como sua religião oficial. Então, praticamente dentro do mesmo império, você ia ter 2 religiões, a anglicana e o calvinismo. Tá? Então, estava feita a Torre de Babel das religiões. Também vieram para a América, mas ainda existe protestantismo. Dentro da Alemanha é protestante. Você tem muita... Ah, tá. Sim, era o final da Inquisição. Sim, no final da Inquisição. Tá? Então é isso, moçada. Um pouquinho de filosofia e muito de história.